Sobre economia, continuar falando sobre economia, porque os belo-horizontinos estão devendo menos que o restante do país. De acordo com o levantamento aqui da CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da capital, a variação anual aqui da cidade, né, de 5,48% é menor do que a nacional, que foi de 7,64%, e também a da região sudeste, que atingiu 6,78%. Para falar sobre este assunto, tá com a gente aqui em imagens também, né? Quem nos acompanha para a nossa live no YouTube, a economista da CDL-BH, Ana Paula Bastos, e eu já dou aqui o bom dia e agradeço desde já por ter atendido o nosso convite. Ana Paula, é um prazer tê-la aqui na Band News. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês nessa manhã. Ô Ana, vamos lá então começar dizendo pra gente, né, o que mais motivos, né, que vocês perceberam, né, que colocaram o Belo-Horizontino, né, nesse ranking, um ranking negativo, porém nós estamos, né, com números menores em relação aí à média nacional e também da região sudeste. A que se deve, né, essa diminuição, né, dos inadimplentes, dos endividados, melhor dizendo, aqui de Belo Horizonte? Não, a gente tem que falar que está crescendo, né? A gente está com uma inadimplência alta em relação ao ano passado, então, assim, teve um crescimento em todas as bases de comparação. Nós estamos no melhor posicionamento com uma inadimplência menor do que o Sudeste. Isso, assim, é devido principalmente à geração de emprego no estado de Minas Gerais, que teve uma geração de emprego, principalmente formal, maior do que a média do Brasil. E o Brasil e todas as regionais, eles sofrem muito a influência da região norte e nordeste. Então, por isso que esse número também é um pouco mais puxado, mais alto no Brasil e também nas outras regiões. Agora, quem fala é Murilo. A minha dúvida é o seguinte: a gente pode acreditar esse aumento de uma forma geral, né? Aqui em Belo Horizonte, como você disse, o aumento foi menor, mas essa questão da taxa de juros alta, essa manutenção da taxa de juros alta, é um desses fatores que tem proporcionado esse aumento do endividamento no país como um todo? É um dos fatores que tem um grande peso, porque a inflação, nós vivíamos um momento de pressão inflacionária muito longo, entendeu? Pandemia e um momento inflacionário muito longo. Então, isso corrói a capacidade de pagamento das pessoas. Esse é um ponto. A taxa de juros elevados, ela faz com que a negociação da dívida fique mais cara. Então, fica mais difícil você negociar, principalmente aquelas dívidas que já estão há mais tempo cadastradas no banco, do SPC, entendeu? Que são, assim, há mais de um ano. Então, vai dificultando cada vez mais essa negociação. Então, assim, são dois fatores, assim, bem preponderantes. Para você que está chegando agora, travou, né? Deu aquela travada, né? Aquela congelada. Vamos ver se a Ana volta a falar com a gente. Estamos acompanhando aqui esse assunto importante, né? Sobre os inadimplentes, né, Murilo, de Belo Horizonte, os devedores, na verdade. Sabe o que chama atenção também? Eu estava justamente respondendo sobre essa questão dos dois fatores que têm contribuído para o aumento dessa inadimplência no Brasil, que é a inflação, que vem desde o período da pandemia, e a questão aí dessa manutenção dessa taxa de juros alta, que proporciona uma dificuldade na negociação. Na hora de você negociar a sua dívida ali, né, os juros, a questão toda. Desculpa. Não, agora sim, Ana. Pode voltar do início aí da sua... A gente estava recapitulando sua resposta. Sua resposta, vai de lá. Então é o seguinte, que eu estava falando, que são uma série de fatores. A taxa de juros, ela tem um peso muito grande, mas o desemprego elevado, nós passamos um período de pandemia, de desemprego, endividamento da população, inflação muito elevada, que ela realmente corrói a capacidade de pagamento das pessoas, aliado a uma taxa de juros muito alta, que dificulta que a negociação da dívida, porque ela fica mais cara. Então, principalmente as dívidas de longo prazo, que elas vão ficando mais tempo dentro do banco SPC negativado, essa confluência desses fatores faz com que realmente fique difícil negociar a dívida. A taxa de juros tem seu peso, mas todos esses outros fatores macros também tem. Pois é, falando em fatores ainda, a gente está conversando com a Ana Paula Bastos, ela que é economista da CDL-BH. Ana Paula, sempre um prazer falar com você e trazendo aqui um dado, inclusive, da pesquisa que mostra que as mulheres estão mais inadimplentes que os homens, mas há uma justificativa para isso? Eu imagino que, de repente, a diferença entre salários, o desemprego, como é que você avalia?
As mulheres foram as que mais sofreram na inadimplência com desemprego. Muitas são responsáveis financeiras pelas famílias, entendeu? Hoje a taxa de desemprego entre as mulheres, e durante a pandemia, durante todos esses 3 anos que nós vivemos, é bem maior do que a dos homens, e a defasagem salarial entre as mulheres e os homens gera em torno de 34%. Então, isso o que acontece leva a esse aumento dessa inadimplência. Outro ponto também é que a mulher realmente, ela compra mais, ela que faz as compras realmente da casa, que compra um presente, que realmente faz o sustento do consumo familiar. Então, assim, ela é mais inadimplente porque ela consome mais, porém, a dívida dela é menor do que a dos homens. Por isso, ao mesmo tempo que ela fica mais inadimplente, ela tem uma facilidade maior para recuperar um pouco mais o crédito, por causa da dívida ser menor. Ô, Ana Paula, e como é que está o cenário daqui para frente, né? Como é que está a expectativa de vocês para que essas pessoas consigam, né, quitar aí os empréstimos, os débitos que têm? A gente percebe aqui que tem o programa Desenrola Brasil, né, que incluiu nessa segunda-feira aí a população com renda mensal de 2 salários mínimos, né, que também está devedora. E como é que tá essa previsão? Quanto tempo você acredita, né, que essas pessoas vão conseguir pagar? Se é que vão conseguir pagar? O que é que o governo pode fazer, né, para que o consumidor, o contribuinte consiga, né, tenha mais facilidade, né, sobre um dinheirinho para que ele consiga quitar aí essas dívidas? O que você espera disso tudo? A gente está com 2 fatores que surgiram esse mês que foram bastante interessantes. Nós tivemos uma deflação agora esse mês, né? Então, isso é um ponto positivo que pode levar o Banco Central a negociar essas dívidas, a baixar os juros. Então, esses juros vai ser melhor para a negociação de dívidas e o lançamento desse programa Desenrola. A gente espera que realmente que a população que está inadimplente, né, e pegou uma faixa salarial maior, aproveite essa oportunidade com a queda da taxa de juros para quitar seus débitos. A gente crê, assim, numa questão de 6 meses a 1 ano, a inadimplência vai começar a desacelerar. Mas a inadimplência também ela tem outro fator que ela também pesa, é a falta de planejamento financeiro. Isso leva muita gente também a se pagar a dívida e voltar para o mercado. Por isso que é importante você ter um pouquinho de responsabilidade financeira. Mas, assim, isso tudo, essa confluência de todos esses 3 pontos, queda da inflação, possibilidade da queda dessa taxa de juros, o programa Desenrola Brasil, vai impactar muito positivamente no recuo desse número. Perfeito. Ô, Ana, pra gente encerrar agora, qual a dica que você daria, né, para aquela pessoa que, né, não tem como, está precisando de um dinheiro rápido para quitar alguma outra dívida, alguma outra pendência e precisa, né, de fazer um empréstimo, contrair um empréstimo. Por exemplo, há bancos, né, que oferecem taxas menores, por exemplo, bancos públicos como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, as instituições privadas cobram juros mais caros normalmente, mais altos normalmente. O que você pode dizer sobre isso? Uma dica, né, para quem, né, não tem jeito, vai precisar de recorrer a um banco para ter dinheiro. Qual a dica que você daria? São 2 pontos. Quem já está inadimplente, vai ficar difícil, porque ela já está com o nome negativado, ela pegar um empréstimo para pagar a sua dívida, que está lá, em atraso, para negociar essa dívida. Então, a solução para essas pessoas é procurar realmente a instituição devedora, onde ela está devendo, e tentar negociar essa dívida a um juros menor e de uma forma de pagamento que caiba dentro do seu bolso. Por quê? Porque se acontece isso, você vai lá, negocia e não consegue pagar, você vai adquirir uma nova dívida. Então, isso é ruim. Então, é por isso que é importante você planejar realmente até quanto que você pode pagar. Agora, quem está endividado e quer, por exemplo, quitar todas as suas dívidas no cartão e está entrando no rotativo do cartão e quer quitar suas dívidas, vale a pena procurar uma instituição financeira. O Banco Central disponibiliza por instituição a taxa de juros média cobrada para cada um e por cada estação de crédito. Lá você entra no sistema Sistema Brasileiro de Pagamento, você tem todas as instituições lá com juros cobrados e procurar a instituição, pegar um empréstimo com juros menor do que o cartão de crédito e quitar sua dívida. Agora, o que é importante mesmo, gente, para nós que somos populações, classe C, D, que precisa realmente do crédito para consumir bens de maior valor agregado, é você ter um consumo consciente, não é deixar de consumir. É ver quanto que está sendo cobrado de juros, qual é o impacto daquela parcela dentro do meu orçamento como um todo, porque num cenário de inflação, aquela parcela que tinha um peso X, ela vai pesar muito mais no seu orçamento, porque você está gastando muito mais para pagar seus bens de primeira necessidade. Então, assim, planejamento financeiro, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, não prestar só essa atenção que aquela parcela cabe no bolso, mas qual é o impacto realmente dela dentro do seu orçamento. Perfeito, Ana.
A gente conversou com a Ana Paula Bastos, ela que é economista da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Belo Horizonte. Falou, né? Deu aí um perfil do endividado, né, brasileiro, dos belo-horizontinos endividados, né? O número está aumentando, apesar de Belo Horizonte estar, né, com os números menores do que o restante do país, mas essa parcela da população vem aumentando, né, de uns tempos para cá. Ô, Ana, obrigado, viu, pela participação e uma ótima semana para você. Eu que agradeço, um abraço a todos aí, um abraço a todos os ouvintes da rádio. Valeu.